Hoje com uma outra entrevista a Luís Filipe Vieira. De quem é o pontapé de saída é o que pergunto aos meus convidados, o Pedro Ribeiro, o Domingos Amaral, o Diamantino Miranda. Prioridade aos atletas? Pode ser? Deve ser quem representa o Benfica, não é? Diamantino, seguiste esta conversa que tivemos ali, surpreendeu-te alguma das declarações pelo tom, pelo conteúdo? Não, ou o que é que não ficaste, o que é que não te convenceu por completo? Não, gostava de ver melhor esclarecido e acho que o Presidente vai fazer isso, embora também acho que não haja assim muito para... Não tem problema nenhum. Que não haja assim muito para... ou muito mais para dizer, mas... Luís Filipe Vieira é conhecido entre os benfiquistas e não só como um dos presidentes que, se não o único, que tem demonstrado um grande respeito pelos atuais jogadores e pelos antigos jogadores, e eu posso prová-lo. Por isso mesmo, acho que sinto-me à vontade para lhe perguntar concretamente o que é que se passou com a Luizão, se é verdade ou não, se esteve para sair e se, segundo foi dito, Benfica quis mesmo correr com o Luizão. Não. Eu tenho uma relação com o Luizão como não tenho com outro atleta do Benfica. Sou mesmo amigo dele, ele é meu amigo, e tudo o que há, qualquer coisa que muitas diversas vezes ele teve para sair, foi eu que convenci a não sair. E logicamente não seria eu a dizer vai-te embora. Não há ou vai-te embora, não há nada. O que há, Diamantino já jogou futebol, há um homem com 35 anos que quer prolongar a sua carreira. Eu acho que ele tem espaço no Benfica para prolongar a sua carreira. Se um dia aparecer algo, será de encontro à vontade do Luizão e nunca contra a vontade do Benfica. Okay? Não será o Benfica. Nunca o Benfica poderá fazer uma coisa dessas. Nem nunca iria fazer. Por isso, o que se põe aqui como Luizão, aquilo que eu disse há momentos. O Luizão está forte, é um homem feliz dentro do Benfica, é o capitão do Benfica, joga ou não joga, será sempre o capitão do Benfica, e para o projeto que o Benfica tem, acho que é uma peça fundamental para o que está a chegar ao Benfica. Pronto, da juventude está a chegar agora. O que vai suceder, o que hoje digo-lhe aqui, daqui a um ano, não sei se será assim. Se fosse com 20 anos, nós teríamos outro tipo de conversa. Nunca o Benfica, que isto fique bem claro, ou com esse jogador, porque vamos lá ver, se houve algum presidente do Benfica que tem dignificado e honrado todos os benfiquistas, ou seja, tantas velhas glórias do Benfica como as mais recentes, tem sido eu. Por isso, era impensável que alguém sonhasse, como alguém deu disse algo que quiseram correr com o Luizão. Acho que foi por geração espontânea que apareceu assim de repente? Ou... Não, ouça, há coisas... Como diz o povo, não há fundo sem fogo, não é? Portanto... Mas há tanta coisa no futebol que já lhe disse que é mentira, que há demagogia atrás de demagogia, mentira. Todos os dias somos confrontados com isso. Se nós formos a reagir a essas provocações todas, não sabemos o que é que vamos fazer. E não houve nada disso? Não há. O Luizão, volto-lhe a frisar, ainda ontem falei com ele e dizia: Luizão, estás feliz ou não estás feliz? Estou feliz. Estás forte. Como ele dizia muitíssimo bem, eu parti um braço. Não estou inválido, quer dizer, as pessoas, é que hoje a comunicação social é que parece que anda a dizer que o Luizão acabou. O Luizão não acabou. E vai provar a toda a gente que não acabou. Este é que é o mais importante. Por isso, ele partiu do mesmo... Quando começou a época, ele partiu do mesmo sítio que partiram os outros jogadores. Agora compete-lhe ele e compete ao treinador, na realidade, ver ele saber que vai dar o melhor e o treinador tomar a opção dele. Não compete-me a mim, mais nada. Agora, isso aí não vou intrometer. Agora, que ele é o líder do Benfica dentro do balneário, não tenho dúvidas nenhuma. Presidente, boa noite. Mas houve uma declaração do próprio Luizão, e acho que isso também ajudou a que se criasse esta onda e esta suspeita de que alguma coisa não estava a correr bem na relação entre o Benfica e o Luizão, quando ele diz que era difícil suportar calado tudo o que se dizia neste processo. Isso não ajudou. Pedro, isso é uma pergunta que tem que fazer ao Luizão, não é a mim. É uma pergunta que... Se convidarmos o Luizão para cá vir, ele tem autorização do Benfica? Tem autorização, se ele quiser vir, vem cá. Ninguém está proibido. Era uma ótima entrevista. Sexta-feira há um programa na TV. Pode perfeitamente. Tem jogo. Não sei se vai ser convocado ou não, mas tem jogo. Boa noite, Sr. Presidente. Ouviu-a falar com muito orgulho na formação do Seixal. Sim. E a dizer que a grande aposta para a próxima década do Benfica, ou dos próximos 5, 10 anos, será sobretudo no Seixal.
Mas, de facto, depois se vamos ao pormenor, o que nós vimos o ano passado foi que houve 6 ou 7 jovens jogadores saídos da formação que tiveram oportunidades na primeira equipa. Porém, este ano no plantel não há um único jogador com uma nova oportunidade. Todos os que lá estão já lá estavam o ano passado. Dos 28, não há nenhum novo que eu tenha visto vindo da formação. Explico-me já. Explico. Ou seja, a formação pode garantir todos os anos grandes talentos? Ou será, enfim, um ano mais, um ano menos? Como é que isso vai funcionar? Eu posso-lhe até dar os nomes daquilo que nós pensamos, de talentos. É chato estar-lhe a dizer publicamente isso. Mas posso-lhe dizer, para qualquer das posições, excepto na posição ponta de lança e excepto na posição 8, o Benfica só tem um desses jogadores. Para qualquer das outras posições, o Benfica tem mais que um jogador. Caso ia perguntar-lhe isso, que é uma pergunta que muitos benfiquistas fazem. O problema é fácil. O plantel não entraram este ano nenhum deles. Se for ver o plantel do Benfica, tem 2 jogadores com... A equipa do Benfica, a equipa B do Benfica tem uma média de idade de 19.3 ou 19.4. É a equipa mais jovem do futebol português, do futebol profissional. Não há. É a equipa que tem mais jogadores portugueses. E desses jogadores, se você for ver que há pelo menos 11 jogadores, salvo erro, são séniores de primeiro ano. Séniores de primeiro ano. Dentro desta equipa temos 3 júniores. E temos e 2 desses júniores são de primeiro ano, que é o JP e o Zé Gomes. E depois tem mais 2 jogadores acima de com 21 anos. E depois tem mais 3 ou 4 com 20 anos. Por isso, o Benfica, o que fez este ano, vamos ser claros nisto, o que fez neste ano foi, naquilo que o nosso treinador acha, onde estávamos mais fragilidades, e nós recordamos o ano passado, toda a gente dizia nas aulas estamos muito fracos, o Gaeta não joga, o outro não jogava, o outro estava lesionado. E o Benfica sequer se balançar um tetra. Eu nunca joguei futebol, tenho o nosso treinador, ele que poderá dizer. Ora, lógico, o Benfica tem de se reforçar em atletas que nós olhamos para eles, que são uma mais-valia desportiva para o Benfica e que, na realidade, são referências na Europa. Nós, quando contratámos e fizemos uma luta louca para o Zivkovic, é que sabíamos quem é que estávamos a contratar. Quando contratámos o Kalaika, sabíamos que, na realidade, um dia tem 18 anos, não tem dúvidas nenhumas que brevemente, ou daqui a 2 ou 3 anos, será um dos centrais do Benfica, não tem dúvidas nenhumas. Quando tivemos contratar, olha, desses todos, contratámos o único jogador que, na realidade, no nosso... nem o falávamos nele, foi no caso do Carrilho. Porquê é que aparece o Carrilho? Aparece o Carrilho que, numa transação que iam fazer, estavam-nos a propor o Carrilho como empréstimo. Assim, mas como é que é possível? Estão a negociar o Carrilho já. Então o Sporting chegou a acordo com ele. Alguma coisa, então já está ele. E aí nós envolvemos e foi o único jogador, a reparar, que contratámos com 25 anos. O resto, todos os nossos jogadores que contratámos têm 18, 20, 21, 22 e 2 com 23, que é o caso do Rafa e do Célis. Por isso, o futuro, nós quisemos, foi na realidade criar um núcleo forte. Nós não podemos, por exemplo, Zivkovic, olhamos para o Zivkovic, toda a gente fica espantada, o Zivkovic chegou, não vai à Liga dos Campeões, não foi inscrito. Esquece é que o Zivkovic teve parado 6 meses. Esquece, só fez um treino connosco. Ora, de certeza absoluta, este ano ele se calhar já vai ser uma mais-valia para o Campeonato Português, mas para o próximo ano ele vai ser uma muito mais-valia desportiva para o Benfica, não tenho dúvidas nenhumas. E é isso que nós queremos, quando começar uma época, nós, qualquer jogadores que venhamos a vender, nós repomos dentro de casa. Ou então, se tivermos sucesso nessa posição, já os temos cá. Não vai haver um planeamento de nós andarmos sufocados à procura de jogadores no mercado. Não vamos andar à procura. Mas não acha que ter jogadores com a qualidade de Sérvi, Zivkovic, Carrilho, Rafa, Sálvio, Pizzi, Gonçalo Guedes, é gente a mais para manter satisfeita num balneário? Não acha que existe esse perigo? Não. De não jogarem... Nem passa para a cabeça uma situação dessas. Porque, como digo, é muito talento. São muito bons jogadores, todos eles. Não passa isso para a cabeça. Acho que o Benfica tem que ter bons jogadores. Tem que ter bons jogadores. Eu olho para o Benfica, tem 2 equipas. Se calhar. Pronto. Mas isso é aquilo que nos dá uma segurança de dizer que estamos mais fortes. Com o Benfica B? Não, sem a equipa B. Dá-nos essa... Tá bem, mas ouça, eu não lhe posso abrir o resto do jogo todo. Não, está bem. Eu sei o que é que vai estar planeado para o ano. Eu gostava de fazer uma pergunta que a mim vai assolando há algum tempo.
e já que já se percebeu que a formação é a menina dos olhos do Presidente. Sim, até porque durante muito tempo as críticas eram no sentido contrário, que era, nós olhávamos para o campeonato português, não é? Para o campeonato nacional e, era um verdadeiro campeonato do mundo dentro de Portugal, não é? Com muitas nacionalidades e em que muitas vezes nos jogadores em campo havia muito poucos portugueses, menos portugueses, aliás, do que de outras nacionalidades. Por isso mesmo, isso enquadra-se um pouco na pergunta que eu quero fazer, porque mete-me alguma confusão. Se é assim, porquê é que vendeu... Porquê é que o Benfica vendeu o André Gomes? Porquê é que vendeu o Cancelo? Porquê é que vendeu, o Bernardo Silva? Nós vamos ser claros. Eu não quero ir para onde vocês querem me levar com essa pergunta, que eu não vou ir. Okay? Pronto. O que eu digo é que há um período de tempo no Benfica que nada podia ser planeado. Pronto. E o Benfica hoje tem um treinador que eu posso planear as coisas com ele, ou a estrutura do Benfica pode planear com ele, a 3, 4 anos de vista. Eu hoje sei por posição a posição quais são os jogadores, escalonado, posso até dizer mais, quem é, este pode chegar a entrar daqui a 2 anos, tem que sair, este tem que libertar o caminho para este entrar, e assim sucessivamente. Ora, mas isso, quando foi, nós fomos confrontados com uma situação, jogadores de valor não iam se envolver. Temos um desabafo de um jogador, eu não sou defesa esquerda. Foi o caso do Bernardo Silva. Eu não quero ficar aqui. Nós, entre uma coisa e a outra, nós tínhamos que arranjar uma maneira. Pronto. Acho que fizemos um ótimo negócio. Nós, ao fim e ao cabo, na formação naquela altura, fizemos 60 milhões de euros. Com os 4 miúdos. Vamos fazer mais, que o André Gomes deu uma mais-valia de 25%. Não sei se é 4 milhões que vamos receber. Fizemos. Nós, na formação, não nos podemos esquecer. Se nós juntarmos isto, os 60 milhões, porque não é, contrariamente a que as pessoas falam e muito do Renato Sanches, são 35 milhões, não são 35 milhões, são 35 mais 25 e mais 20. Mas os 25 são fáceis de fazer. Eu sei qual foi o negócio que nós fizemos. Por isso, para nós, entendemos que o Renato vai provar que foi 60 milhões de euros. Será a transferência mais cara de um jogador de futebol português, certeza absoluta, o Renato. Okay? Porque isto agora parece também andar na moda, discutirmos quem é que vende mais, quem é que vende menos. Parece que já não se fala de desporto, na parte desportiva. E os outros 20 é que é um pouco mais complicado. Na realidade, têm objetivos um bocado difíceis para mas o que o Luís Filipe Vieira está a dizer é que o trabalho que tem neste momento, que está a desenvolver, quer com os administradores da SAD, quer com a equipa técnica, Rui Vitória e adjuntos, lhe permite um planeamento a 2 níveis, que é um planeamento desportivo, com jogadores em estádios diferentes de evolução, de condição física, etc., para cada posição, mas também um planeamento de gestão e financeiro. Logicamente que isto é agarrado uma coisa à outra. Tem um plano desportivo e tem um plano financeiro. Se eu, por exemplo, este ano, invisto cerca de 70 milhões de euros, obrigatoriamente, se eu tenho, por exemplo, obrigações para a próxima época, devem rondar à volta de 15, 20 milhões de euros. Se eu não comprar, se eu vender, se os meus jogadores entrarem, têm duas coisas financeiras a suceder. Uma é, em termos de matéria salarial, baixamos o montante salarial e tem a receita que tem das vendas para abater passivo. Mas isso eu acho que quem está atento ao Benfica já viu que esse plano está em março, porque, como eu disse ainda há pouco, não é? O Seixal tem 10 anos. Eu sou do tempo, se nós quisermos lançar um jogador do Benfica, parece que há crítica por todo lado. As pessoas esquecem-se, quando nós quisermos lançar os primeiros jogadores no Benfica, a comunicação social foi toda a danar, querem fazer uma equipa de meninos, com meninos não se ganha campeonatos e por aí fora. Pronto, então esses meninos estão a crescer mais. Há 12 anos, que eu me lembro, não havia sequer campo de treino do Benfica, não? Não, olha, o Luizão é do tempo de andarmos nem banho, andámos a treinar em Massamá, tomar banho, já nem sei onde é que tomávamos banho, era horrível, pronto. Os jogadores de equipa técnica andavam literalmente com a bola às costas. O Seixal faz 10 anos agora. O Seixal faz agora 10 anos. Agora, o que é o Seixal? Por isso é que eu disse há momentos, o grande investimento que o Benfica vai fazer é criar condições para mais trabalho existente no Seixal. Ou seja, nós temos capacidade para produzir mais jogadores. E é a grande aposta que o Benfica vai ter agora. As pessoas podem dizer, agora está a falar, porque agora veio Zivicovic, as pessoas só podem ver, isto é 3, 4 anos, vão ver o que é que vai suceder a seguir. Isto tem a ver também com os investimentos que o Benfica por vezes faz. As pessoas criticam muito, mas é preciso saber que há uma premissa, podemos enganar. Nós temos 2 flops, vamos esquecer, Olanzoni e Juricic. Estou à vontade nisso, que isto foram 2 jogadores que o Rui fomos estar a catar com eles e acreditámos.
O Rui, coitado, o Rui até deu o número 10 ao de Juricic, vamos lá ver. Pá, para dar o número 10 do Rui ao de Juricic é que ele acredita solenemente. Pá, mas sucede no futebol, mas não é porque ele não tenha qualidade, ele tem qualidade e o Alan não tem qualidade, vamos lá ser claros. Pá, não se ambientar, não conseguem estar aqui, não sei. Ora, é aquilo que eu lhe digo, nós vamos deixar de ter esse problema. Nós temos miúdos, neste momento, 11 com 10 anos e 9 anos, principalmente muitos com 9 anos, temos 2 com 11 anos e alguns com 10 anos. Nós não vamos ter esse problema, porque a fase de maturação que eles têm... Pronto, o Diamantino acompanha o Benfica. Ele sabe perfeitamente que há neste momento 2, 3 jogadores que, se não entrarem, quem sair, quando sair, eles vão entrar. Mas não quer dizer que nós tenhamos preparados para a próxima época 7 ou 8 jogadores para entrarem de uma vez só na equipa do Benfica. Não pode ser isso. Agora, o tal excesso que nós temos neste momento vai compensar essa harmonia daquilo que nós perdemos. Isto é planeado, quer dizer, isto não está a ser inventado, foi planeado. Deixe-me perguntar-lhe, tem a ver com isso. Disse que havia vários jogadores identificados para suprir faltas do plantel. Falou da posição de ponta de lança e de 8. Pergunto-lhe muito claramente, tendo em conta o papel do Renato Sanches na conquista do campeonato, e acho que toda a gente concorda que foi absolutamente fundamental, porquê é que na saída do Renato o Benfica não contratou um 8? Foi porque achou que não era preciso, porque tinha em casa, ou foi porque foi à procura de um 8 e não conseguiu contratar esse que tinha identificado? Não. Nós achamos que temos os 8 que devemos ter. Então quem são os 8 que valem 80? Eu não acho. O meu treinador acha que o que temos em casa chega-nos para nós. Vamos ser mais claros. Isto não é nada feito à revelia do treinador. Como lhe disse, nós temos um treinador que hoje podemos dialogar à vontade. Se tem os seus pontos de vista, é humilde para ouvir e discutir com as pessoas. Agora, quando se contrata, é a tal situação. Nós temos o André Horta. Quando se contratou o André Horta, soubemos perfeitamente que estava identificado que era da formação do Benfica. É benfiquista 100%. Tem qualidade técnica. Eu não posso estar a falar nisto, estou-lhe a dizer é o que a equipa técnica dizia. Ele foi referenciado, contratámos. Ele é titular do Benfica neste momento. Pelos vistos, já não estão a gostar do miúdo. Não, estou a perguntar qual é o outro 8. Se há outro jogador, qual é o outro? O outro? Acho eu que o Danilo faz de 8. Então porquê é que não foi inscrito na Liga dos Campeões? Tem pouco tempo. O Danilo teve parado 6 meses. O Djivakovic 6 meses. Então se não houver, por alguma razão, André Horta na Liga dos Campeões... Há lá mais. Apesar de tantas soluções, o Benfica não tem soluções na Liga dos Campeões para 8. Tem soluções. Tem lá soluções. De certeza que o nosso treinador sabe arranjar soluções para isso. Muito bem, fica à espera dessa inspiração. Deixa-me... Só uma pequena pergunta, porque falou há pouco de flops. E eu queria que me explicasse como é que foi possível... Tarabat? O Tar... O que é que aconteceu? Eu, por acaso, gosto de vocês fazerem estas perguntas. E o que é que se passa Eu gosto se vocês façam estas perguntas. Como vocês sabem, eu tenho um homem comigo, que é o Rui, que passa tudo praticamente pelas mãos também. Esse jogador... Vou dizer, nós vimos o jogador, é a culpa estritamente dos dois. Não há culpa de ninguém, fomos os dois que andamos nisto. Mas a qualidade do jogador tem qualidade ou não tem qualidade? No passado houve jogos em que ele teve qualidade. Agora, atenção, ele ocupa bem o espaço. Agora a verdade é esta. Faz-me impressão que há uma ou duas coisas, deixa-me só dizer isto. Chega ao Benfica, há um jogador 8 quilos a mais. Quer dizer, logo este estado em que ele vem já acho uma coisa. Ele próprio é que diz. Chegam também alguns do outro lado e vocês não estranham. Não dizem nada. É só do Benfica que é sempre a mesma coisa, tudo bem. Mas está bem. Há uns que vêm a contrapeso e vocês não notam. O Benfica é que faz a geneira. Vamos assumir isto. Sabe, voltei a dizer, quem não decide sabe tudo na vida. Olha, então vou-lhe dizer, eu não percebo nada de futebol, mas costumo dizer que tem um gajo ao meu lado que sabe de futebol como ninguém, que é o Rui. Pois ele e eu olhámos e vimos e revimos jogos dele no Milão. E estava ali, na realidade, um jogador que em termos técnicos toda a gente diz que ele é um potentado. Agora, há coisas que lhe falham, pá. Isto depois não há cabecinho ou não. Agora, posso lhe dizer, ele chegou cá com 6 quilos a mais. Hoje, olha para ele, está dentro do peso e nas pregas, tu sabes isso também como é, está dentro do normal. E é recuperável para este ano? Faz parte do plantel? Não, diria, depois da entrevista que ele deu, depois da entrevista que deu, não vestirá a camisola do Benfica, de certeza. E então como é que
se vai resolver a situação? O Benfica rescisão contratual? Não se vai fazer rescisão, vamos ter habilidade suficiente para emprestar. Deixe estar, não se preocupe com isso. Olha, temos um caso curioso. Toda a gente andou a criticar, falava-se aí à boca cheia do Sidney. O Benfica agora recuperou o investimento, vendeu por 10 milhões de euros. O futebol não é o momento. Está a perceber? O futebol hoje existe, amanhã ninguém sabe o que existe. Eu, por exemplo, estou convencido do Alan John. É um caso que acho que o Benfica vai recuperar todo o investimento. Por isso é que nós temos o Alan John sempre amarrado mais um ano. Porque ele é um miúdo que já está maduro, já casou, já tem um filho, uma filha. Eu acho que ele, que a qualidade que tem, de um momento para o outro, está a explodir. O dinheiro que nós pagamos por ele, havemos de recuperar. Se não recuperarmos, o que é que vamos fazer? Ninguém pergunta, mas também as pessoas às vezes não dizem. Mas o Benfica comprou um miúdo chamado Nelson Semedo por 100 mil euros e se calhar vale 40 milhões de euros. Compreende? Ainda bem que falam no Nelson Semedo, porque esta noite já falou 2 vezes, eu notei, e gostei que tivesse falado, em João Cancelo e Bernardo Silva. Sim. Passou-lhe pela cabeça alguma vez resgatá-los? É impossível neste momento. Pois, eu não sei se é possível, mas passou-lhe pela cabeça? Não temos hipótese de resgatá-los. Não temos hipótese. Estamos a falar de quem, Pedro? De João Cancelo e Bernardo Silva. João Cancelo e Bernardo Silva. Mas está bem, mas vê, as coisas têm alguma maturidade também. O João Cancelo, coitado, levava rótulo que não tinha cabeça, que não tinha isto, toda a gente, mas até alguns comentadores também falavam assim do João Cancelo, não é? Eu não tenho dúvidas nenhumas, acho eu que ele vai ser top mundial na posição dele. O Bernardo Silva não é preciso estar-lhe a falar, basta olhar para o jogo da seleção que ele fez para saber o que é que está ali. Mas infelizmente não sucedeu. Pronto. Deixe-me só perguntar-lhe uma coisa. Disse, não foi há muito tempo, foi em janeiro do ano passado, que o Benfica estava a fazer investimentos de 6, 7, 8 milhões e que não via possível um clube português pagar 10 ou mais milhões de euros por jogadores. Sim. O que é que mudou entretanto? O Benfica tem hoje uma folga financeira que não tinha ou mudou a estratégia? Não mudou a estratégia. Eu acho que vocês referem-se essencialmente ao Rafa e ao Giménez, não é? O Giménez não posso abrir o jogo todo, mas depois daqui a uns meses vai dizer assim. Já abriu um bocadinho, já porque aquele não há dúvida que ele vem mais à frente de qualquer um de nós. Pronto. Só se ele tiver, infelizmente, alguma lesão. Vai-se dizer, mas como é que foi possível ter aquela visão? Pois olha. Sabe que isto às vezes nós, como viajamos muito e falamos com muita gente, começamos a ver o que é que eles vão dizendo da A, B e C. Ou seja, hoje, se calhar, não é só por ter feeling, é que estou demasiadamente bem informado do que está lá fora. Está convencido, disse há bocadinho, que o Giménez vai ser a transferência mais alta de sempre do futebol português. Acho que vai ser do futebol português a transferência mais alta de sempre. Okay? O Rafa. O Rafa tem a ver muito, olha, é uma decisão tomada e agarro-a depois a uma altura que nós desligamos, mas quando somos confrontados, quando ele diz só jogo no Benfica ou vou para Braga, nós não podíamos deixar o Rafa mais. O Rafa tinha que ser jogador do Benfica. Custasse ele 16, como custou, custasse ele 17, se calhar pagávamos à mesma. Até posso dizer, se calhar se custasse 20, comprávamos à mesma. O Benfica tem capacidade para comprar os jogadores deste... Não posso dizer o resto, não sabe como é que nós pagamos, não é? Em euros, em princípio, será? Em euros não sabe se é num ano, se é em 2, se é em 3, se é em 4, se é em 5. Mas pode dizer, não vai pagar não vou dizer nada disso, não. Mas é normal que seja assim, também em vários anos. Não é normal, não. Não? Não, é normal só para quem na realidade tem crédito para o fazer. Tem crédito. Eu já agora... E quantos clubes é que têm crédito para fazer? Não sei dos outros, não sei. Sei do Benfica. Sei que o Benfica neste momento não há ninguém que não queira vender jogadores ao Benfica. E a prazo, lá. Porque é bom de contas. Acho que o Benfica, só para lhe dar um exemplo, o Benfica nunca reformou uma letra, cumpriu sempre todos os prazos de pagamento. Mas isto não sou preciso estar a dizer, toda a gente sabe isso na praça internacional. Eu já que se está a falar de dinheiro, Luís, aquilo que as pessoas às vezes, e nos nossos programas aqui na TVI, vamos informando e vamos dizendo aquilo que sabemos e aquilo que vamos ouvindo, e só mesmo por isso, e depois vamos especulando e vamos pondo à especulação também das pessoas para fazerem depois a interpretação que quiserem. Ouviu-se falar muito esta época, ou neste final da época, ouviu-se falar muito, eu não ouvi, eu pelo menos assim nunca ouvi dizer isso, mas falou-se muito, principalmente de pessoas ligadas aos clubes rivais, que o Benfica teria afirmado que queria fazer de 100, 200 milhões de euros em vendas. Chega a esta altura, ficou muito aquém disso? Não, é verdade? É o Benfica mentira? Tinha planeado a venda do Gaetan
que é sebejamente conhecido, quem está internos, pronto, o Gaetan queria experimentar outros mercados, principalmente a Inglaterra ou a Espanha. E depois, só para lhes dar uma coisa, que o Gaetan há um ano perdeu uma oportunidade única que não mais vai ter, e isso também é o caráter dele. O Gaetan tinha uma proposta para ir para um clube do Dubai, onde pagava ao Benfica 35 milhões de euros, ou 30, já não estou certo, mas ele ia ganhar 7 milhões de euros net de 5 anos, ou seja, 35 milhões de euros. Ele disse-me a mim, parece que estava a ouvir o Presidente, eu não é o dinheiro, quer ter prazer de jogar a futebol, ou em Inglaterra ou em Espanha. Pronto, a partir daí não pude obrigá-lo, era um bom negócio para o Benfica, era a independência do Gaetan. O Gaetan nem de longe nem de perto foi para ganhar isto para a Espanha. Por isso, a vontade das pessoas também. Gaetan tínhamos que o vender. O Renato Sanches, não vamos esconder, pronto, era o mundo atrás dele. Hoje já sou criticado de ter vendido 35 milhões de euros logo em cash, numa primeira fase e depois numa segunda fase com objetivos, que se calhar iria valer muito mais. Se calhar, se houvesse uma lesão no meio, as pessoas às vezes não sabem o que é dinheiro. 35 milhões de euros em cash é dinheiro à vista, é muito dinheiro, e eu continuo a dizer que não há nenhum jogador que possa valer. É melhor não estar eu aqui. Não, é melhor não ter. Sim, porque acabou de dizer que depois tínhamos outro jogador por 16, por 35, ainda podia vender por mais. Tínhamos outro jogador para vender, contrariamente ao que desabafou na praça pública, queria sair, que era o Talisca, mas nós não conseguimos encher bem a Inglaterra. Por isso tivemos que o emprestar. Vamos agora. Porquê que ele acha que ele disse o que disse em praça pública? Porque acha que ele disse o que disse em praça pública, como acabou de dizer? Nem eu compreendi. Não vou dizer quantas vezes ligava para alguém, se é agora, se não é agora, mas lá sabe o que é que disse. Mas vamos encontrar-nos novamente daqui a um ano, está cá novamente, há de explicar isso às pessoas. Vejo que será recebido com grande carinho. Vamos perguntar. No Seixal, quando voltar. Eu acho que da maneira que se vive dentro do Seixal, da maneira como existe a relação que existe do Benfica e todos os profissionais, do compromisso que temos ambos, entre o Benfica e eles para com o Benfica para com eles, acho que há frases que não podem ser ditas. Quer dizer, e o Talisca nunca poderia dizer isso, porque é mentira, é o contrário. E os benfiquistas têm que saber que o Sr. Talisca não queria estar no Benfica. Queria-se ir embora, queria ganhar mais dinheiro. É legítimo ganhar mais dinheiro. Agora, não pode é dizer, como disse, que não sabem porque quiseram mandar embora. Não pode. Deixe-me perguntar-lhe, enquanto Presidente do Benfica, para um adepto, se calhar a coisa é sentida de outra maneira, como é que viu a ida do Markovic para o Sporting? Doeu-lhe de alguma maneira? Não, são profissionais. Isso não vale a pena. Surpreendeu? Não me surpreendeu nada. O futebol nada me surpreende. Nós temos que entender. Eu sei que todos nós temos um carinho muito especial por um ou outro atleta. Agora, temos que compreender que eles são profissionais, são pais, são maridos, têm família. E aqueles que têm a oportunidade. E têm a vida carreira deles limitada. A carreira é limitada. 35 anos, 36, 30, 32, outros. Ouçam, e é nesses momentos que eles têm que ganhar dinheiro. Por isso o Benfica, uma das preocupações, quando vê que não pode chegar a um determinado tipo de salário, vamos pensar, o Renato, imagina que o Renato é um benfiquista louco do Benfica. Louco, mas louco mesmo. Como é que o Renato, quando sabe a proposta, como é que o Renato pode estar no Benfica? Nem nós podíamos permitir que o Renato estivesse no Benfica, porque estávamos a estragar-lhe a vida a ele. Vamos lá ser claros nisso. Por isso, hoje, o Markovic ou outra pessoa qualquer, outro jogador qualquer, veio para o Sporting. Eu acho que já ouvi muitos comentários de benfiquistas. O Markovic dizia que nunca, em Portugal só jogava no Benfica. Isso há poucos jogadores que façam isso. Poucos. Ainda há alguns. Mas há poucos que façam isso. O Markovic não tem nenhuma. O Markovic tem um ano no Benfica. Que relação é que vai? Tem com o Benfica? Que identidade é que ele tem no Benfica? Não tem nada agora. É um jovem. Teve uma oportunidade, também não está, a carreira onde estava não estava a correr bem, correu-lhe bem em Portugal no Benfica, nesse caso com o Jorge Jesus. O Jorge Jesus estava no Sporting, pronto, olha, foi com este treinador que eu joguei, é com ele que eu quero estar. Ninguém pode levar a mal. Só perguntar-lhe, é uma pergunta ninguém rápida, pode levar a mal. Falámos do Luizão enquanto capitão do Benfica. Houve outro jogador que foi capitão do Benfica e que está com situação indefinida. Gostava de lhe perguntar que planos é que tem para o Ruben Amorim? Não tem situação indefinida nenhuma, para que eu saiba. Ele não tem contrato com o Benfica ainda? Tem, mas o Ruben Amorim vai ser emprestado. Aí vai ainda ser emprestado? Vai. Para Portugal ou para fora? Não, para fora. Já agora diga lá para onde, ficamos com uma notícia. Também não, há chega coisa... à área e depois não concretiza. Mas há coisas, vamos lá ver. Isto voltamos a outro caso. Sei a relação que tem com o Ruben. E até por ele ter sido pai, bem recentemente, eu sei os motivos e a motivação que o Ruben teve para ir para o estrangeiro.
Por isso o Benfica tem que se enquadrar dentro dessa motivação para o Ruben ir. Eu posso lhe garantir, ou por empréstimo ou ceder definitivamente, o Benfica não vai cobrar nada. Por isso, há uma motivação que o Ruben tem, o Benfica tem que respeitar essa motivação do Ruben. Não podemos fazer outra coisa. O Ruben foi a opção dele, sair foi do Ruben também. Deixe-me aproveitar aqui a presença destes ilustres convidados que ouviram com atenção a primeira parte da entrevista ali, e eu gostava de saber, começo por ti, Pedro, assim, de rajada. Sim, surpreendeu-te a convicção de Luís Filipe Vieira ao afirmar no arranque da entrevista quais é que eram os objetivos para este ano? O Tetra, a Europa, uma maior afirmação na Europa. Não concretizou muito bem isso, mas também se percebe. Mas o Tetra é um objetivo claro. Ficaste convencido? Duas partes. Surpreender-me-ia se os objetivos não fossem esses. Não é? Não estou à espera que o Presidente do Benfica venha aqui anunciar outro objetivo que não seja ser campeão outra vez e fazer outra vez uma boa carreira na Liga dos Campeões. É isso que eu estou à espera e é essa a confiança também que os benfiquistas esperam que o Presidente tenha. Não me surpreendeu. Surpreender-me-ia se o Presidente chegasse aqui e dissesse assim: o nosso grande objetivo esta época é sermos campeões europeus. Isso surpreender-me-ia. Agora, ser campeão nacional e fazer uma boa carreira na Europa como fizemos o ano passado, não me surpreende. Não esperava menos. Domingos. Subscrevo totalmente o que o Pedro disse, acrescento apenas que eu lembro que o Sr. Presidente, no ano em que a final era no Estádio da Luz da Champions, ainda falou nessa hipótese como uma possibilidade. Se não sonharmos, eu, não na fazer altura, nada. sim, eu sei, mas eu na altura senti que era se calhar um sonho grande demais para ter e continuo a sentir um pouco isso e aliás isso depois queria também perguntar-lhe, não sente cada vez mais que a Champions é uma cotada dos grandes clubes ricos da Europa? E que Não. É quase impossível um clube menos forte vencer esta prova? Não, depois de entrar nos oitavos finais, tudo pode suceder. Se qualquer clube português, posso dizer, qualquer clube português neste momento, entrando nos oitavos finais, não ser candidato a ganhar. Pronto, isto aqui jogou a bola, sabe isso. Há diversos fatores que a bola entra e não entra e a partir daí se passa para os quartos finais. Toda a gente, quando nós deparámos com o Bayern, se calhar a grande maioria dos benfiquistas pensavam que íamos ser goleados e que íamos ser presenteados com serviço atrás de serviço. O único que teve o bom senso foi o Guardiola, que nunca acreditou nisso, dessas facilidades. Aliás, disse-o depois no balneário no final, disse-me a mim. Foi o sucesso dele, aliás, viram como é que eles festejaram o apuramento. Foi o sucesso dele ele nunca ter esse excesso de confiança. Senão tinha ficado no Estádio da Luz. Deixe-me perguntar-lhe em relação à Liga dos Campeões e Não, mas deixa-me aqui dizer outra coisa que é importante. As convicções das pessoas. Eu sou convicto naquilo que penso. E tenho outra coisa, sei quem trabalha com o Benfica. E sei a estrutura que o Benfica tem. Eu posso dizer, quando saiu o Jorge do Benfica, caiu o Carme e a Trindade neste país. Parece que o Benfica tinha acabado. Ou então o Benfica era o Jorge. Nada disso. O Benfica tem uma história centenária. E a maneira como trabalhávamos no Benfica é a mesma coisa que se aplica quando o Jorge, toda a gente não o queria e ficou. Porque sabemos como é que trabalhamos dentro de casa, sabemos o valor que os treinadores têm, logicamente, mas também sabemos o valor que a estrutura toda profissional do Benfica tem. Parece que fica muito ofendido, e há pessoas que ficam ofendidas quando nós dizemos não há ninguém que ganhe sozinho. Nem os jogadores ganham sozinhos. De acordo, mas agora o Luís Filipe Vieira está a dizer isso mesmo, não é? E está a lembrar o equilíbrio e o bom senso das coisas. Enfim, não quero cometer aqui nenhuma imprudência, nem nenhuma injustiça ou indelicadeza, mas tenho ideia que as declarações públicas, pelo menos de Jorge Jesus, não foram exatamente assim. Ou seja, não foram do sentido de agradeço muito o tempo que passei no Benfica, mas agora é outra vida. Não se sentiu magoado com isso? Com uma falta de reconhecimento? Eu acho que não sou eu que me sinto magoado. Acho que o Benfica... Como Presidente do Benfica, não é o Luís Filipe Vieira a pessoa, é o Presidente do Benfica. Eu nisso tenho uma coisa boa, que repara, saiu, encontramos outra solução e se calhar muita gente não acreditava no que ia suceder. E sucedeu. E mesmo da maneira como... eu quero esquecer os primeiros meses como é que nos trataram em todo lado. Agora, soubemos internamente nos esconder toda a gente. Também não foi fácil para o Rui Vitória. Não, mas para o Rui Vitória, desde que entrava no Seixal era tudo fácil. Cada dia que ele chegava ao Seixal era tudo fácil, porque nós ali aquilo descomplicava-se tudo, ninguém se apercebia. Nós acreditávamos naquilo que éramos capazes de fazer e sabíamos o plantel que tínhamos.
e sabíamos a qualidade que tínhamos, sabíamos também como é que estávamos motivados para ganhar. Sim, por aí não tenho dúvidas, não é? Agora, quando você tem na praça pública alguém que diz que não tem treinador, ouça, há falta de respeito atrás de falta de respeito. Agora, soubemos vencer esse... Acha que o Benfica usou isso a seu favor e que isso foi importante para unir a nação benfiquista nessa altura? Eu acho que a grande segredo da nossa vitória foi a equipa ter puxado pelos adeptos. Eles acreditarem que vamos ganhar. Ou seja, enquanto os adeptos não acreditavam nem os sócios, foram eles que disseram: nós estamos aqui para ganhar. E estamos aqui. Reparem, uma coisa que fiquei triste foi a maneira como depois ganhámos em Alvalade 1-0. A maneira como criticaram a equipa do Benfica. A maneira como disseram. Um ano antes eu tinha estado em Alvalade. Bem, fizemos um pontapé à baliza, calhou dar golo. E depois alguém disse no final foi uma jogada estudada. Levámos um banho de futebol. Bem, e quem está bem recreado? No tempo do Mário Silva, quando foi ao Alvalade. Do Marco Silva. Ouça, e ninguém... o Benfica empatou, sorte. Agora, ganhámos em Alvalade. Parece que estavam a escorraçar os jogadores do Benfica, que aquilo foi uma sorte, aquilo tinha aparecido, Deus lá do ar, tinha dado a felicidade de nós termos jogado em um jogo. Já diziam que no jogo a seguir não íamos ganhar, no outro não íamos a ganhar, para não lhe dizer o que é que se passou fora dos balneários, o que é que se passou para o Benfica cair. E eles, ao fim e ao cabo, voltamos à primeira fase do campeonato. Foram eles os únicos que acreditaram. Este campeonato vai ser nosso. E há de reparar que não perdemos nem mais um ponto depois de Alvalade. Zé, eu gostava de introduzir, estamos a falar de um aspecto muito técnico eu estou muito técnico das equipas, e eu gostava de falar de coisas mais atuais, que nós vamos falando aqui nos nossos programas, quase diariamente, e que nunca temos a oportunidade, na primeira pessoa, de ouvir as explicações. E não podemos descurar este momento para perguntar, por exemplo, em relação... eu não gosto muito de falar, aliás, nunca gosto de falar de arbitragem, mas isto é um caso que foi recente e que gostava eu, mas principalmente os telespectadores, de ouvir a explicação da própria pessoa. O que é que aconteceu? Houve um erro claríssimo que foi visto por toda a gente no jogo com o Vitória de Setúbal. E o que é que aconteceu depois? Quer dizer, é verdade ou não é verdade que o Presidente insurgiu-se e protestou contra o Vice-Presidente do Conselho de Arbitragem? É uma coisa muito simples. E depois, já agora, inserido também nesta pergunta, como é que avaliou ou como é que viu os elogios de outras pessoas ao Conselho de Arbitragem logo a seguir a esse jogo? O que se passou é uma coisa muito simples. Eu acho que o Benfica, ao longo dos últimos anos, tem valorizado e dignificado bem a arbitragem, tem valorizado bastante a arbitragem. Até mesmo dentro da nossa casa nós sabemos as condições que damos aos árbitros para fazerem um trabalho sério dentro do campo e após o término do jogo, o que é que lhes proporcionamos para, na realidade, fazer a sua própria recuperação. Veja como diz isso, porque depois não. ainda alguém se lembra... Não. Os árbitros podem estar a ouvir que sabem bem que ninguém está aqui a fazer nada. Pronto. E o que é que se passou? Eu, nos últimos 3 anos, falei 2 vezes da arbitragem. Curiosamente, o ano passado e este ano, uma em público e outra reservado. E, curiosamente, é o mesmo árbitro. O que é que eu disse foi a um determinado senhor, não vou dizer o nome, como é que é possível vocês nomearem este Marquês para este jogo? E quando me respondem de uma maneira que temos 24, quer dizer, depois de ter visto, eu não sou técnico, depois de ter visto o erro clamoroso que ele cometeu e diz-me, é o dos 24 que temos, podiam ter dito, tem razão, mas olha, pronto, sucedeu. E nós temos de tentar acalmar essas coisas. Agora, ainda vai-me provocar mais. Eu não sou ali nenhum senhor, nenhum marquesito qualquer. Eu sou o Presidente do Benfica, estou num desabafo pessoal. Não estou mais nada. Agora, se depois trouxeram isso para dentro do seu... logicamente sabemos como é que as coisas fazem para dentro do Conselho de Arbitragem. Aquele fulano tratou-me mal. Aquele fulano disse-me isto. Aquele fulano disse... Isso é um problema que é deles, não tem problema nenhum. Agora, nós, Benfica, que eu saiba... nos últimos, eu caso pessoalmente, eu falei 2 vezes da arbitragem, penso eu, foi 2 vezes nos últimos anos, e curiosamente do mesmo árbitro. E curiosamente, uma das coisas, como vou às reuniões técnicas, que detesto, foi alguém que não conseguiu olhar nos olhos. Eu disse para alguém que estava perto de mim, como é que é possível, o homem não consegue olhar para os meus olhos? Olhava para o chão, estava a olhar para o chão. Por isso alguma coisa estava ali. E como é que entendeu, então, depois disso, como é que entendeu os elogios feitos ao Conselho de Arbitragem logo a seguir a esse jogo?
Como é que Não ligo muito a isso. Aliás, é o mesmo que o caso do Vítor Pereira. As pessoas dizem que o Vítor Pereira... Olha, eu estava à vontade, que eu nem conhecia pessoalmente o Vítor Pereira por ir além. Não tinha assim nenhuma relação. Sei, a única coisa que sei é que nos 10 anos que ele teve à frente da arbitragem, o Benfica ganhou, salvo erro, 3 ou 4 campeonatos e o Porto ganhou os outros. Ou seja, só passou a ser mau o Vítor Pereira nas nomeações quando o Benfica começou a ganhar. Alguma coisa estava ali mal. Pronto, e agora temos lá o benefício da dúvida. Temos um homem à frente da arbitragem, que é o Sr. Zé Gomes. É um homem identificado com todos os árbitros. Vamos dar tempo. Acho que já nas nomeações as coisas não fluíram muito bem, mas vamos tentar, numa fase também complicada para ele, que é a fase de decidir. Nesta fase, se calhar quer entrar numa de também dizer, vamos lá ver se conseguimos apaguzar isto tudo. Mas não vai ser assim também, quer dizer, quando as pessoas assumem erros, temos que assumir que ele errou. Agora, nós não fazemos publicamente nada. Agora, mais um processo, deixa vir o processo, não há problema também. Deixe-me perguntar-lhe uma coisa que tem a ver até com a história do Benfica. É histórico o bom entendimento que o Benfica tem com o Real Madrid? Pergunto-lhe o que é que se passa nas relações entre o Benfica e o Real Madrid. O Real Madrid apresentou uma queixa por causa da transferência do Garay, afirmando que a transferência terá sido por outros valores ou que havia outras propostas melhores do que os 6,5 milhões que o Benfica terá declarado da transferência para o Zenit. Como é que vê essa queixa e essas relações com o Real Madrid nesta altura, sendo que as relações eram boas, até na vinda dos jogadores que vieram do Real Madrid, o Javi Garcia, o Saviola, e por aí, o Rodrigo e por aí fora. Como é que estão hoje as relações com o Real Madrid e como é que vê essa queixa feita contra o Benfica? As relações são sempre boas, mas o Benfica também pagou bem os seus jogadores. Agora, há coisas que ninguém entende. Nem eu entendi essa queixa. Nem eu, nem ninguém dentro do Benfica. Há um jogador que está em termo de contrato, que é o Garay. Nós, desde dezembro, queríamos renovar. O Garay nunca quis renovar. Somos confrontados, salvo no Campeonato do Mundo do Brasil, não é? A Argentina, ele avisou-nos, se no dia que jogar o primeiro jogo, se eu não tiver, se no Benfica não fechar a negociação com o Zenit, eu em janeiro assino livre. E foi o Paulo Gonçalves que foi ao Brasil, salvo erro, foi ao Brasil, penso eu, para assinarem um contrato para a saída dele. Pronto, senão o Benfica era confrontado numa situação, em janeiro, ele assinava o Zenit graciosamente e ficava cá mais um ano descontente. O que o Real Madrid diz é que havia outras propostas mais altas nessa altura. Mas como é que havia propostas mais altas? Diz que fala de 15 milhões que o Bayern oferecia nessa altura. Não oferecia nada. Isso é conversa. 15 milhões de onde? Isso era conversa. Mas há algum clube que vai pagar 15 milhões de euros para um jogador que vai ficar livre a um ano de contrato? Mas qual é? Só se for o Real Madrid. Já temos visto coisas piores. Não, pera lá. Não é assim bem. Não. Este é limpo como a neve. Está lá limpinho, a neve está lá, derrete, isto é tal e qual a mesma coisa. Não há ali... Agora, o Real Madrid pensou, aqui, não sei... Pensou. Agora, que o Benfica, como ele diz, o jogador agora vale dinheiro, ele é um bom central, tem 3 anos de contrato, quem quiser levar, para o Garay, não vou fazer confidência nenhuma, o Garay queria regressar ao Benfica. Pronto, e falámos diversas vezes. Agora, é verdade, pelo mesmo dinheiro que o Benfica tinha pago, por tais 6 milhões, ou tinha recebido 6 milhões, também o queríamos, não tínhamos problema nenhum ter. Agora eles pediam a 20 ou 25, não sei quanto, e foi assim que ele foi vendido. Agora, tem um jogador que tem 3 anos de contrato. Se tivesse um ano, pensa que alguém ia pagar 20 milhões de euros por Garay? Ninguém. Sr. Presidente, em relação à Liga, não apoia o Pedro Proença. Qual é o balanço que faz do trabalho dele? E uma pergunta que também está ligada a isso: porquê é que ficamos sempre com a impressão que é o Benfica que impede a centralização dos direitos televisivos em Portugal? Como se sabe, existe no Reino Unido, existe em Itália, existe em Espanha agora também, já houve o acordo para todos os clubes e em todos os casos as receitas televisivas de todos os clubes crescem muito. No entanto, em Portugal isso parece impossível de fazer. Portanto, são 2 perguntas numa só. Qual a opinião sobre o Pedro Proença e qual a opinião do Benfica em relação aos direitos televisivos, que é o que parece, nos próximos 10 anos não vai ser possível. Não vai ser isso assim. E penso, no Benfica, quem pensa a centralização tem a ver com muito mais do que isso. Em relação ao Pedro Proença, é notório, até por uma questão de solidariedade perante o Luís Duque, nós apoiávamos o Luís Duque. E penso que foi, pela primeira vez, e eu já ando no futebol há muitos anos, mas há muitos anos, que houve unanimidade à volta de um homem. E pela primeira vez foi escolhido um presidente da Liga que ninguém sabia. Só sabiam 4 pessoas. E essas 4 pessoas tiveram uma semana sem divulgar o nome. E pela primeira vez, aquelas pessoas que habitualmente faziam telefonemas para um lado e para o outro, saber quem era, apoiar determinado presidente que queria ceder, também não sabia. Pronto.
Entretanto, houve um determinado movimento, depois de uma Assembleia Geral, onde eu pensava que o Luís Duque, ele nem se queria não se queria candidatar, mas foi obrigado a candidatar-se. De um momento para o outro, todos aqueles que estavam na Assembleia Geral, a grande maioria por unanimidade, continua, vamos para eleições, continua. Depois, de um momento para o outro, as coisas mudaram. Entretanto, é lógico que o Benfica não apoiou o Sr. Pedro Proença. Depois de ser o Pedro Proença o presidente da Liga, o Benfica não terá que fazer mais nada que apoiar. Portanto, o Benfica como os outros clubes, porque o negócio do futebol é que está em causa. E aí o Benfica tem um membro da direção da Liga, aliás, como sabe, a direção, os três grandes são sempre representados. O Benfica tem o Domingos Paz de Oliveira lá a representar o Benfica, e que eu acho que as coisas funcionam normalmente. Em relação à centralização, quero dizer que esta benesse que tem de contratos, e destes contratos chorudos que todos tiveram, foi alguém que um dia estava a apanhar sol numa varanda e que se lembrou de ligar para alguma pessoa, que é o Sr. Armando, e que lhe disse: estás interessado nos direitos televisivos do Benfica? E começou aqui esta revolução toda. Por isso, aqueles que andavam para vender as suas camisolas e mendigavam por 2 milhões de euros e que não conseguiam vendê-las, 10 cartas escreviam, passaram a ficar ricos de um momento para o outro. Pronto. E todos os clubes, desde o mais pequenino por acima, todos eles foram beneficiados com isso. Toda a gente foi buscar mais dinheiro por isso. A centralização, quero que lhe diga ao Benfica, nunca vai impedir que vai existir centralização. O Benfica nunca vai impedir isso, uma situação destas. Agora, temos de ter cuidado como é que essa centralização se vai processar. Porque o Benfica não pode ser prejudicado, que isto é tudo muito bonito, por tendo o mesmo pote, mas depois temos que ver o que é que representa cada um. E essa moralidade que todas as pessoas perguntam: para competir precisas do pequenino. Pois, logicamente, precisamos de todos para competir. Até do Benfica, para encher os estádios, precisam do Benfica para encher. Por isso, agora, isto é relativo. Agora, que a centralização, há de chegar um dia que há haver um entendimento para a centralização, penso eu que sim, que vai existir. Há pouco dizia aqui o Diamantino que, pelos vistos, nos próximos 10 anos isso não vai acontecer em Portugal, porque há contratos que foram assinados recentemente com as operadoras de telecomunicações e que, à partida, por aquilo que se sabe, não o permitem. Luís Filipe Vieira disse: talvez não seja bem assim. Quer concretizar? Não, por agora não vamos dizer isto. Este fica só por aqui. Eu acho que nós temos um contrato de 10 anos. Nós temos um contrato de 10 anos. Outros têm um contrato de 12. Outros têm 10. Outros têm 3, mais 3. Há uma panóplia. Mas continua a manter a possibilidade de renegociar isso? Não, nós temos um contrato com nós, estamos felizes com o contrato a nós. A única coisa que nós queremos é clarificar algumas coisas que estão no contrato. Nomeadamente, coisas que estão têm cláusulas lá bem claras, e isso nós queremos, na realidade, clarificar. E sentiu essa necessidade depois de... O Benfica foi o primeiro a dar o passo, não é? Sentiu necessidade de clarificar esses aspectos depois de saber alguns detalhes das negociações entre as operadoras e outros clubes? O contrato já previa isso. O contrato prevê já uma situação destas, não é? Agora, como nos querem dizer um determinado tipo de pacote, nós não gostamos de ouvir, não é? Eu acho sempre, desde o princípio, que o Benfica, como instituição já mais centenária, tem que ser respeitada. E há acordos que nós fazemos, podem estar escritos, também foram falados, e às vezes o que se acorda é mais importante que às vezes o que está escrito. Pelo menos para mim é. E nós queremos clarificar isso, efetivamente, o que está escrito e aquilo que acordamos. Mas não vou dizer que estamos insatisfeitos, estamos felizes com o contrato que temos, estamos felizes com nós, mas, como costuma-se dizer, se tivermos que percorrer um caminho, percorremos esse caminho. Eu gostava de... Isto agora para regressar ao futebol jogado, dos jogadores, e isto é uma coisa que as pessoas gostam todas de perceber e de saber se há alguma coisa programada, embora o mercado seja sempre muito volátil, em termos de jogadores, até janeiro pode muita coisa acontecer. Há algum planeamento, há alguns jogadores marcados para poder sair em janeiro? No Benfica há sempre planeamento nesse aspecto. Pode suceder. Não vou... Para quem abriu um jogo como eu abri, de um planeamento a 3, 4 anos, é verdade. 4 anos, e que tem na sua equipa jovem, potenciais candidatos a subir, é lógico que isto não se vai manter assim, não é? O Sálvio é uma hipótese.
Não, vou dizer, se houver uma hipótese ou qualquer. Da minha parte, não parecia mal estar a dizer isto. Neste momento o Benfica tem um plantel, está muito feliz com o plantel que tem. Achamos que temos alternativas para tudo. Pelo menos o nosso treinador está bastante feliz com o plantel que tem. Acho que estamos preparados para todas as competições. Aquilo que eu como eu lhe senti... disse, estamos muito mais fortes que o ano passado. Aquilo que eu senti na nossa conversa, quando me explicou como estava a encarar esta temporada, esta época, foi que, de alguma forma, este último ano foi a preparação para uma espécie de ano zero. E confirmou-me ali, não é? Dizendo que, ao dizer que tem vários atletas que têm capacidade para ocupar todas as posições, em duplicado, triplicado em alguns deles, ou mais até do que isso, em vários escalões etários, etc. Ou seja, isto é o início da década do Benfica? Não, é aquilo que nós dissemos, que temos o Benfica, Made in Benfica. E isso assumimos isso. Assumimos, não assumimos. Para fazer esta pergunta, obviamente. É clara para nós. Estamos preparados para Ao longo da história do futebol português, tivemos períodos de maior ascendência e preponderância de um determinado clube, umas fases que duraram mais tempo ou menos tempo, enfim, a rodar, sobretudo pelos três grandes, mas também alguns momentos da Académica de Coimbra, o Braga, o Boa Vista, uma série de outros clubes. Alguns, entretanto, já pouco lembrados. Mas o que é que aconteceu, na sua opinião, para que neste momento não seja, por exemplo, o Futebol Clube do Porto a dominar o futebol português, como aconteceu durante os anos 90, claramente, não é? E a primeira metade, o início do século XXI? Deixa-me dizer, a nossa equipa B, como disse, é a equipa mais jovem, mas esqueci-me de dizer outra coisa, é a equipa mais portuguesa também. Hoje, a equipa mais portuguesa em Portugal é o Benfica B. Isso não temos também dúvidas, penso que quem está a par do futebol sabe isso perfeitamente. Não é? Nós não nos preocupamos com o domínio nós preocupamos o que é que este ano seguinte o que é que vamos fazer. Nós fomos campeões, e fizemos o tri, temos o objetivo do Tetra, mas isto não impede que nós já estemos a trabalhar em cima da próxima época. Para o Penta? Não sei, pronto. Tetra, Penta, tudo bem, mas vamos à época. Nós já estamos a trabalhar para a próxima época. E sentimos confortáveis com aquilo que nós pensamos o que é que vai ser a próxima época do Benfica, ou seja, o que é que poderá surgir de movimentações tanto no mercado de dezembro como no mercado de final da época, não estou minimamente preocupado com isso. Vai suceder coisas que a tal inversão que nós pretendemos fazer, ela vai suceder e estamos neste momento apressados para isso. Se fosse aqui falar de nomes que possivelmente podem ser do Benfica, não o posso fazer, mas este será substituído por este será substituído por aquele. Não sei, está lá escrito, ele tem isso tudo feito, o nosso treinador. Isto enquadra-se um pouco naquilo que... Porque já aconteceu, variedíssimas aquisições que o Benfica fez, enquadra-se, pergunto, o Benfica, por exemplo, ganhou o Sérvio ao Sporting, acaba de ganhar o Rafa ao Sporting e ao Porto. Teve Zivkovic, que estava também... E não foi o clube que ofereceu mais dinheiro. Não, o Braga é igual. O jogador não foi o clube que ofereceu mais dinheiro. Teve também o Zivkovic, teve muitos interessados, segundo se leu, durante esta pré-época. Caso curioso, quis o Benfica. Pronto. Isto enquadra-se naquele plano do Benfica voltar a ter a hegemonia do futebol português ou foram casos pontuais? Não, essas contratações. Quem faz os últimos 6 anos como nós fizemos não é um caso qualquer, não é por acaso que isto sucedeu. Isto dá muito trabalho. Estou a dizer o que poderia adiantar é que o Benfica acha que está suficientemente bem preparado para estar sempre muito competitivo. Não é ser candidato, está sempre... Candidato é sempre. Eu tinha aquela máxima, os benfiquistas tinham, quando começavam uma época, mesmo nos tempos muito maus nossos, nós éramos sempre candidatos. Agora, o Benfica não é só candidato, sabe que é competitivo, não é competitivo só no futebol. Em tudo tem a marca Benfica, em todas as modalidades também somos competitivos. E também temos aqui uma coisa que é importante, sem nunca abdicar de um princípio nosso, que é não pôr em causa aquilo que já fizemos para trás. Nós, as modalidades. Nós, se forem ver em termos orçamentais, nós mantemos o mesmo índice de há 4 anos atrás. Ou seja, também aqui, se notarem, existe muita formação do Benfica. Vão ao voleibol, vêm jovens formados do Benfica, vem uma equipa de handball já com 7, 8 jogadores formados do Benfica, ou uma equipa de hóquei vem com 3 jogadores formados do Benfica, e por aí fora. No basquete também vem. Por isso, há um trabalho de base, houve uma estratégia planeada que vai colher os seus frutos todos
mais à frente vai colher, e ano a ano que vai passando, eles estão bem visíveis. Agora, se me começarem a dizer que os nossos principais concorrentes têm outra estratégia, que são capazes, em determinadas modalidades, de terem o triplo do nosso orçamento, aí o Benfica não vai cometer essa loucura para ir atrás de alguém, não vai. O seu caminho foi traçado, o caminho é este que nós queremos, é sustentado, vamos por este caminho. Este caminho não vamos desviar. Um caminho que nós seguimos sempre, que não estava enquadrado à capacidade financeira do Benfica, vamos ser claros, porque o Benfica, para fazer determinados... Aliás, desde o princípio, desde o Manuel Vilarinho até hoje, o Benfica, tudo o que tem feito, tem socorrido precisamente de meios financeiros alheios, ou seja, instituições financeiras, e de mercado de capitais. É importante também dizer que o Benfica não subiu o seu nível de dívida. Ela está situada, como sabem, em 300 milhões de euros, tanto no mercado de capitais como na banca, o que é somado em 300 milhões de euros, e o Benfica quer inverter isto. O Benfica quer trazer esta dívida para um ano de faturação. Um ano de faturação que se aproxima, vai chegar aos 200 milhões de euros. Por isso, o Benfica quer trazer, no próximo mandato, se puder trazê-la para 200 milhões de dívida, porque o Benfica não se pode esquecer que não é uma instituição financeira. O Benfica é, na realidade, uma entidade desportiva e os seus sócios querem resultados esportivos. Agora, sem pôr em causa também o que está aqui hoje. Ora, para o Benfica ter uma autossuficiência sem às vezes ter que vender alguém, é o Benfica trazer a dívida para 200 milhões de euros. Eu acho que nós vamos ter a capacidade, até por esta inversão que vamos fazer, se estamos a ter capacidade de continuar competitivos, baixar muito a nossa folha salarial e, através das vendas também, reproduzir isso no baixamento da nossa dívida. Deixe-me perguntar-lhe, voltando atrás ao futebol, como dizia o Diamantino, disse aqui várias vezes que estão a identificar os jogadores que poderão substituir outros quando esses saírem do Benfica. Pergunto-lhe se existe essa planificação em relação ao treinador. Há um plano B, porque se o Rui Vitória continuar a ganhar, é natural que seja cobiçado. Há um plano B para Rui Vitória? Neste momento nós não podemos. O Rui Vitória o Benfica tem uma estrutura e o Rui Vitória faz parte dessa estrutura. Okay? Não vamos confundir isto. O Benfica tem uma estrutura profissional no futebol. Mas é um treinador, e treinadores que ganham muito são mais cobiçados, pronto, não é? Está bem, mas o Rui Vitória entrou dentro desta estrutura, faz parte desta estrutura. Que não é fácil de montar, como muita gente pensa que, afinal, agora já me dão razão, afinal não era assim, não foi alguém que chegou cá e montou. Não. Alguém dizia, passado um mês, que iria se ir embora. Pelo menos vinha aí. Existe alguma coisa diferente. É que existe mesmo diferença. Não é? Agora, não há plano nenhum, porque o Rui Vitória, penso que o Rui Vitória vai ficar, tem um contrato de Benfica, salvo erro, 3 anos, vai ficar muito bons anos no Benfica, penso que vai ficar. Mas, se porventura, não tenho dúvida que passado 24 horas o Benfica precisa de um treinador. Isso não tem dúvidas nenhumas. Agora, que esse treinador tem que ter o mesmo perfil que este tem para seguir o caminho que o Benfica traçou, isso não tenho dúvida. Estão identificados? Está identificado. Não é preciso. Mas ainda está identificado, quer dizer, ainda sequer começou. Nem vale a pena estarmos a falar disso. Estamos tão felizes com o Rui Vitória. Os benfiquistas gostam do Rui Vitória. Ele está apaixonado pelo Benfica. Ele é benfiquista, como sabe. Mas dentro daquela casa, ele, como costuma dizer, quando entra no Seixal, isto é tudo diferente. Por isso, não vamos pensar numa situação dessas. Vamos pensar que traçamos este caminho, queremos o continuar, queremos o manter. E os benfiquistas têm que entender isto. Olhar para aquilo, não podem continuar. São muito miúdos, não. É os nossos miúdos. É o Benfica do meu, quando era menino. É isto. E é o sonho que eu tenho, porque se calhar está muito enraizado ao pé descalço, como costumo dizer, o Benfica terá que voltar a ter uma identidade do Benfica. E o Benfica vai conseguir isso, porque trabalhou para isso, isso não foi inventado, trabalhou, foi planeado também, por isso é que foi a luta toda que fizemos no centro de estádio, por isso é que nós aumentámos a capacidade do centro de estádio, do centro de estádio com mais 3 campos, por isso é que vamos aumentar a capacidade mais do centro de estádio, nomeadamente em termos de habitação, e outras coisas mais que vão suceder no centro de estádio. Por isso, é este o nosso caminho, é por aqui que vamos. Nós hoje temos uma fábrica de produzir talentos. E nós queremos esses talentos dentro do Benfica e depois, quando tivermos que os quando tivermos que vender os seus direitos desportivos, logicamente que terão o seu reposto para a nossa casa. Agora, as pessoas às vezes esquecem-se, 15 anos passam-se depressa, não é? Eu tenho uma frase que o meu filho, no mês de agosto, quando foi lá uma festa que o Benfica fez, e fizeram umas barracas à volta das casas do Benfica. E o meu filho estava até comovido com aquilo. E foi logo nos primeiros dias, era o Manuel Vilarinho até presidente, e eu estava assentado no muro da estátua do Eusébio e eu disse para o filho: isto é o Benfica, mas quando entras daquela porta de vidro para dentro, esquece que isto não é o Benfica. É a pior coisa que tu vais ver na tua vida.
Por isso, o Benfica que nós pensamos que existe, não existe. Pá. Existiu. Ora, isto passou-se há 15 anos. E chegar onde nós hoje estamos. Eu não quero dizer o que é que foi feito, mas há uma coisa que as pessoas parece que ainda não entenderam. Nós investimos uma fortuna num museu para dizer às pessoas, definitivamente, que o Benfica tem memória. E quem quer, para nós pensarmos o presente e o futuro, temos que saber tratar o passado. E pela primeira vez na história do Benfica tratou-se do passado. E há muita gente que não dá importância a isto. É, se visitarem aquele museu, de certeza saem de lá dentro mais benfiquistas. Se forem ver como é que nós estamos a fazer o centro de restauro, como é que estamos a recuperar património que estava destruído do Benfica, as pessoas vão começar a dizer até que enfim que alguém pensou no Benfica. Porque o Benfica, acreditem, quando o Vilarinho chegou lá não existia. Esta é a grande verdade. Por isso, não podem hoje, de qualquer maneira, e levianamente, exigir o que é que é. O que é que mais o impressionou quando chegou ao Benfica, de negativo? O que é que teve um impacto tremendo em si quando chegou? Pá, nada existia. Então, quando se entrava dentro daquilo, eu acho que até o Manuel, quando entrou lá dentro, devia ficar... mas ele se calhar já tinha acompanhado aquilo mais de perto que eu. Mas quando eu entrei lá, e a primeira vez, quando o Manuel me disse que eu tinha que dar-lhe lá uma ajuda, eu fiquei impressionado e perguntei-lhe ao Manuel, isto não é o Benfica, não pode existir o Benfica. Eu sentei-me uma pequena eu sentei-me na cadeira, estava um dia a chover, e começou-me a chover na cabeça. Eu disse, mas como é que é o meu Benfica? Não pode ser. Eu quando vi o Museu do Benfica, eu arrepiei-me. Já o tinha visto, mas que é aquilo? Não é a história do Benfica que está ali. Quando nós demolimos o estádio, o que é que foi preciso que andar com penas e através... praticamente aquilo... Tínhamos de fazer um estádio de 24 meses e aquilo andava de um lado para o outro. Eu sou do tempo que taças desapareceram. Nós já recuperámos taças, nomeadamente uma taça que estava a ser vendida na internet de campeão de futsal e outras coisas mais. Quer dizer, nós deixámos a deixar o Benfica em tal estado que não pode voltar-se a repetir. Isso é que não pode, e as pessoas não podem agora dizer mas isto, queremos mais já fizemos muito. Quer dizer, o Benfica, e todos nós, já trouxemos o Benfica para um plano que é difícil alcançar o que nós fizemos em 15 anos, se calhar fazer-se em 40. Por isso, mas isto é verdade e as pessoas têm que ter noção disto. Confiaram nas pessoas que estão no Benfica, mas as pessoas também deram tudo para trazer o Benfica até aqui. Foram arrastadas para esta situação. Por isso nós não podemos deixar cair. Por isso, quando nós estamos a dizer que vai haver um paradigma, mudança de paradigma, vai existir profundamente. Mas as pessoas, mesmo que tenhamos um ano menos bom às vezes, não podem pôr em causa o que foi feito. Porque é aquele, ali é que voltou não é o gosto, como é dizer, a palavra... O orgulho? O orgulho de dizer nós voltámos a ser Benfica, porque eu sou do tempo do Benfica ser só de português. Eu sei que isto hoje é impossível, mas é possível criar uma equipa do Benfica com os jogadores portugueses feitos no Seixal com a identidade do Benfica. E isso nós vamos conseguir de certeza absoluta. Essa, só por cima do meu cadáver é que eu não consigo. De certeza. Deixa-me ver, esse era um ótimo remate para esta entrevista. Nos poucos segundos que me restam, no entanto, e agradecendo desde já aos nossos companheiros e convidados, toda a gente registou com muita atenção que Luís Filipe Vieira evitou fazer qualquer tipo de comentário sobre os seus rivais, nomeadamente, quis encerrar, tanto quanto possível, a questão do Jorge Jesus, etc. No entanto, é compreensível que haja aqui ou ali algumas alfinetadas, eu diria, alguns recados, etc. Deixa-me concretizar a pergunta desta maneira. Dá-se hoje em dia melhor com o Porto do que com o Sporting? Não, eu vou responder até mesmo em relação ao que digo. Eu por menos faço isso. Eu tenho respeito para quem trabalhou comigo. Independentemente de tudo, das divergências que possam existir, da maneira como foi, não tenho nada, pronto, acabou, passou, virei a página. Hoje, o meu treinador chama-se Rui Vitória, é ele que é campeão, já ganhou um título este ano, é com este que nós... Sim, mas poderia também estar, não estou só a falar de Jorge Jesus, estou a falar, por exemplo, se me perguntar a mim, Sporting, etc. Ouça, eu costumo dizer, o presidente do Sporting ou o presidente do Porto foram eleitos por sportinguistas, por esportistas. Eu não posso interferir em nada. Se concordo ou não concordo, não tenho nada que dizer. Tenho que me respeitar como eu respeito a eles. O presidente do Porto, ouçam, muitas perguntas fazem, eu vou-lhe dizer, quando foi preciso resolver o problema da Liga, eu sentei-me com o Sr. Pinto da Costa frente a frente. Eu não tenho problema nenhum em o cumprimentar, nem teve ele problema nenhum em cumprimentar. Tivemos frente a frente, discutimos, vou-lhe dizer até, com um caso curioso, até com alguma piada, algumas coisas eu recordei do passado, da relação que tinha com ele e rimo. Pronto, nós não podemos esquecer isso. Nada tenho contra ele, não tenho nada contra ninguém. Agora,
Eu concentro no Benfica e quero que me respeitem a marca Benfica e respeitem o Benfica. Eu tenho que fazer o mesmo, tenho que respeitar o Sporting, tenho que respeitar o Futebol Clube do Porto. Agora, quem sou eu? Agora, dentro do campo, eu quero ganhar. Claro. Agora, eu tenho que me sentar à mesa com aqueles que são do meu negócio. O negócio de futebol é que... Jorge Jesus e Bruno de Carvalho. Não. Estamos a falar a nível de presidentes. A nível de presidentes. Bruno de Carvalho, posso-me sentar, não tem problema. Estou a dizer, se é para discutir o negócio de futebol, eu sento-me à mesa com quem quer que seja. Não tem problema nenhum. Agora, do resto do dia-a-dia, deixe-me andar como eu quero andar. Porque eu não vou esquecer determinadas situações que se passaram. E determinadas frases, e as pessoas podem ter... Há leviandades que por vezes nós dizemos, não os podemos dizer. E depois não podemos transformar nisto numa paródia. Foi a brincar que eu disse isto. Isso não se faz. Por isso, este princípio que eu tenho, não vou abdicar dele. Por isso, a minha maneira de estar nisto é negócio de futebol, sentamos à mesa, o resto não estou interessado. Deixem-me continuar, estou concentrado no Benfica, é o Benfica que eu quero, e é aí que eu tenho que responder perante os benfiquistas. O resto é os sportinguistas que tratam do seu presidente, é os portistas do seu presidente, elegeram-nos, ponto final parágrafo. Agora dentro do campo é diferente. Luís Filipe Vieira, muito obrigado por ter vindo esta noite à TVI, por esta conversa. Agradeço também aos nossos convidados, ao Diamantino Miranda, ao Domingos Amaral e ao Pedro Ribeiro. Termina aqui esta 21ª hora, hoje em formato especial, já a seguir, na TV24, mais transferências. Boa noite, até amanhã.